Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias, trajetórias que transformam a nossa região. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com um montenegrino que vive em Porto Alegre, mas carrega Montenegro dentro do seu coração e do seu olhar. Cláudio Machado, meu amigo, é apaixonado por rádio, foi uma voz marcante nos programas musicais dos anos 90, na FM Cultura. Tem um olhar apurado por trás das lentes da sua câmera fotográfica, que inclusive ilustra a contracapa do meu livro 50 anos de engenharia. O que foi uma honra. E uma foto muito especial, muito bonita, que ela é carregada de amizade, companheirismo e bom gosto na fotografia. Acima de tudo, ele é um pai dedicado, que eu participo vendo as postagens dele com a família, sempre junto com os filhos. Até vou te dizer uma coisa. Eu, quando me refiro aos meus filhos, eu não posso, em momento algum, dizer que eles são meus bens. Sim. Porque a Receita Federal vem e me toma eles. Vamos mergulhar nas ondas sonoras da memória, nas imagens que contam a nossa história e no afeto que conecta as nossas gerações. Cláudio, é com muita alegria que eu te recebo. E conta para nós como começou a tua relação com o rádio e com essa paixão que te acompanhou ao longo dos anos. É uma história apaixonante, para mim, pelo menos. Bom, eu, como você falou, eu me orgulho de ser filho de Montenegro. Me orgulho mais ainda de ser filho de ferroviário, daquela extinta viação férrea do Rio Grande do Sul. Uma porta de entrada do progresso, do desenvolvimento e da pujança de Montenegro. A outra porta é o cais ali do Rio Caí, que é a minha paixão. Toda vez que eu aqui venho, eu tenho que ficar sentado umas 4 horas no cais. Fazendo as suas meditações, as suas reflexões. E documentando, editando fotos daquela beleza. Aquele é um cartão postal. Porto das Laranjeiras. Exatamente. A minha mãe teve como profissão dona de casa. Uma profissão que não é remunerada até os dias de hoje. Incrível uma coisa dessa, né? Mas a missão dela era muito importante. Ela tinha que gerar, criar, educar mão de obra barata para o sistema de produção. Eu passei por 4 escolas aqui em Montenegro. Álvaro de Moraes, Delfina Dias Ferraz. Quando eu estudei ali, a diretora era prima do meu pai, Nira Machado, de quem eu guardo grandes lembranças, excelente educadora, na ponta da régua. Depois passei pelo ginásio São João Batista. Fomos colegas. Um colégio administrado por irmãos maristas. O corpo docente também era. Na sua maioria, eram irmãos maristas. E eu achava os irmãos maristas umas figuras assim, exóticas. Nossa. Eu achava estranho eles com aquele vestido longo, preto, quase arrastando no chão, com aquelas faces rosadas de senhores bem sadios, mas daí depois eu descobri por que eles tinham aquelas faces rosadas. Eles tinham uma excelente adega de vinho escondida nos porões do colégio. Uma outra coisa que me chamava bastante atenção nos irmãos maristas é que eles carregavam pendurado no pescoço um cordão com um enorme crucifixo
Eu, na época, eu olhava para aquele crucifixo e imaginava, isso aí deve pesar meio quilo. Eu não sei que penitência eles estão fazendo, né? Aí depois passei para o Jacó Renner. Saindo do Jacó Renner, aí que começa a história do rádio. Nós estamos falando em 1970, por aí. Isso. E aí começa a minha história. Saio do Jacó Renner. Saindo do Jacó Renner, a outra coisa que eu tinha que fazer era procurar trabalho. Foi nesse momento que eu constatei como é difícil conseguir um trabalho em Montenegro. Isso naquela época. Imagino hoje que tudo é feito online, comércio online, serviço online, médico online. Então eu imagino a dificuldade do pessoal de hoje. É que eu não tinha entendido na época que eu deveria ter feito admissão para entrar numa panelinha. Dentro da panelinha ficaria mais fácil. E eu já estava quase que desistindo de procurar trabalho em Montenegro, quando um belo dia eu estou subindo ao Oswaldo Aranha e encontro em sentido contrário Mário Jaci. Mário Jaci, grande amigo, né? Falecido Mário Jaci. Grande profissional, grande comunicador. E ele me aborda e pergunta: não queres trabalhar na Rádio Montenegro? Eu olhei para ele e perguntei: tu achas que eu tenho condições de trabalhar na Rádio Montenegro? E de pronto ele me disse: tem todas as condições. Tu tem uma boa voz, tu tem um bom timbre, tu tem uma boa dicção e tu tem um grave que eu admiro muito. Aquilo estufou meu ego. Eu disse para ele: olha, Mário, eu aceito qualquer desafio, estou procurando trabalho. Então aparece amanhã lá. No outro dia de manhã eu já estava no estúdio da Rádio Montenegro, a famosa ZYY8. E estava lá e ele me apresentou para o diretor da rádio, era o Antônio Zambuja. Não sei se tu lembra. Me lembro. Os irmãos Azambuja trabalhavam na rádio. Era o Antônio Azambuja, o Nilo Azambuja, o Hernani Azambuja e o Félix Azambuja. E tinha outros profissionais lá de nome muito pesado. O João Carlos Fabrazil, o José Carlos Schwartz, o João Carlos Leiser, tinha o Manuel, que era um narrador esportivo. Bom, o Antônio me falou: tu vai fazer um teste ao vivo. Vamos lá. Eu topo. Vamos lá. Daí ele me levou até a cabine de locução e estava rodando na mesa do operador um spot comercial da Pepsi Cola. E o Antônio me falou: tu tens que entrar na cabine, ficar na frente do microfone e quando terminar o spot, tu tem que dar, lendo no fichário ali, o nome do revendedor em Montenegro. Está feito. Me sentei na frente do microfone, o operador acendeu a luz vermelha do "tá no ar" e eu larguei. Revendedor Pepsi Cola para Montenegro, distribuidora Oliveira e Luft, Rua Capitão Cruz, número tal, telefone tal. Saí de dentro da cabine e o diretor da rádio disse: está contratado. Pode começar a trabalhar amanhã, traz a tua carteira de trabalho. Prontamente enfiei a mão no bolso, tirei a carteira e disse para ele: está aqui, ó, virgem, louca para pegar a assinatura de um empregador. Pode ficar com ela. No outro dia eu já estava trabalhando na rádio, fazendo locução comercial. Isso é 1970? 71. 71. Final de novembro de 71. E aí passou o tempo, fui convidado para fazer parte da equipe de esportes, fazer reportagem de campo. Lá fui eu de novo. São os desafios. Nós temos que enfrentar sempre os desafios. Claro. Não podemos arrepiar diante deles. Não. Parti para a reportagem. Não demorou muito, me convidaram para fazer a redação de notícias, né, ajudar na redação. E, de repente, lá estava eu apresentando, olha só, cara, junto com o João Carlos Fabrazil, um senhor profissional. Uma voz muito bonita, né? Ele trabalhou uma temporada muito grande na Rádio Gaúcha, né? Com o João Carlos Leiser, também outra voz maravilhosa,
Inclusive ele confundia a voz com o noticiarista da Rádio Guaíba, Lauro Agman, no Repórter S. A mesma voz, o cara é incrível. E depois se juntou a equipe e o Carlos Alberto Pimentel, falecido agora também há pouco tempo. Então lá estava eu apresentando também o jornalismo da Rádio Montenegro. E com o passar do tempo eu vi que na grade de programas, à noite, das 20 às 22 horas, não tinha um programa. Né? A rádio era um rádio vitrol. Tocava o que o operador quisesse. De vez em quando o operador não tinha um bom gosto. E nós tínhamos na rua a juventude ávida por lançamentos das gravadoras. Né? Aí eu pensei e conversei com o Antônio Carlos Azambuja. Aquele horário que tem das 20 às 22 horas, eu não posso fazer um projeto para a gente colocar um programa ali? Pode fazer, carta branca. Aí eu pensei, né, como é que eu vou fazer? A rádio não tinha discos. Daí eu lembrei que tinha os meus amigos discófilos, né? Pirajá Lemos, o Atos Ortiz, o Percy Lemos. Eu lembrei, esses caras aí compram um disco, né? Toda semana compram novidades. Aí convidei os três, né? Vamos fazer um programa à noite na Rádio Montenegro? Prontamente, vamos. Como é que vai ser? Olha, o nome vai ser Século XX. E o programa foi ao ar, pegou, foi um sucesso estrondoso. Quem dava a maior audiência para o programa eram as gurias do Colégio São José. Enchiam a caixa de correspondência, pedindo música, oferecendo namorado. Muitos namorinhos aconteceram em função do Século XX. E eles participavam também? Participavam, com cartinhas pedindo, solicitando música. Né? Então, e eles sugeriam as músicas também? Sim, era imposto, que era ouvir a música tal. Se a gente não tinha que partir para uma loja de disco e comprar, para não fazer feio. Né? Mas a pergunta assim, do Atos, o Percy, eles no programa eles participavam? Participavam, a gente fazia, uma noite tocava para o Pirajá, outra para o Atos Ortiz, para mim, e o Percy Lemos era o nosso engenheiro de som, era ele que colocava as bolachas pretas naqueles imensos pratos. Né? E ali foi que iniciou essa coisa de fazer um programa animado, com horóscopo, com notícias, com poemas. Aí uma noite eu estava fazendo o programa com o operador e entrou um cidadão, quase 2 metros de altura, quase que bateu com a testa na soleira da porta, e eu estava na cabine de locução. E ele entrou e perguntou para o operador, quem é o Cláudio Machado? O operador apontou e ele veio na minha direção. Eu estava com a cabine fechada, ele foi abrindo a porta. Eu levantei e ele se identificou. Eu sou José Yucha, sou dono da Corolândia Esportes de Porto Alegre, e eu na hora assim imaginei, opa, mais um patrocinador. E também sou dono da Rádio Cultura. A Rádio Cultura, na época, era uma rádio que tinha uma audiência incrível, tinha gente fenomenal trabalhando na Rádio Cultura. Qualquer um profissional de rádio... Cultura de Porto Alegre. Exatamente, gostaria de trabalhar naquela rádio. Né? Ele estende a mão para mim e disse, eu vim aqui para te buscar para trabalhar comigo na Rádio Cultura. Pô, levei um choque. E ele perguntou bem assim mesmo, quanto que tu recebe aqui? Aqui eu recebo tanto, com patrocínio do pago 5 vezes mais, mas te quero lá amanhã. Aí no outro dia eu estava lá em Porto Alegre, na Rádio Cultura, na Coronel Vicente, edifício Europa, 5º andar. Cheguei lá, o cara já estava com 3 contratos prontos em cima da mesa. Só pediu para assinar. Eu perguntei, eu posso ler? Aí ele deixou, eu li. Um contrato era para fazer locução comercial e fazer um programa à noite, tá? Semelhante ao Século XX. E o outro contrato era para fazer redação de notícias e o terceiro contrato era para
apresentar o jornalismo da rádio, que era de todas as horas cheias, né? E tinha o patrocínio do Magazine Alberto Binzo, da Escadinha, ao lado do Hotel Alfred, da Alberto Binzo. Sim. Tá, comecei então a fazer o programa, a redação de notícias e apresentando o jornalismo. Moral do tango, não via o sol. Eu entrava de manhã cedo e saía meia-noite na rádio. Assim eu passei um tempão. Aí chegou um período, eu, para um pouquinho, agora acho que eu tenho que fazer uma pausa. Esse tempão, quanto tempo tu fala nisso? Olha, cara, eu até perdi as contas do tempo, mas mais ou menos uns 5 anos. 5 anos. É tempo. Muita experiência, mas gastou bastante a tua vida. Não, o rádio é um espetáculo, o rádio é uma cachaça. Tu prova e tu não quer te livrar dela nunca mais. Mas financeiramente não compensava. Trabalhava muito e não ganhava o suficiente, né? Aí então eu pensei, não, vou ter que sair fora, porque o tempo está passando e o tempo vai me pegar também. Daí eu larguei o rádio e fui para o Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO. Aí fiquei 3 anos no CERPRO e passei para um outro e para melhor. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde eu me aposentei. Sim. E então fiquei uma temporada lá. Em 89 eu descasei, não, Sim. Descasei da mulher, não dos filhos. Claro. E resolvi voltar para Montenegro. Voltei para Montenegro. A minha mãe era viúva, morava sozinha. Vou fazer uma companhia para minha mãe e arrumar uma companhia para mim. Mas aí tu continuava em Porto Alegre e voltava? Todas as manhãs, saía daqui às 6 horas da manhã com uma turma incrível, aí Maguila, o Gaiola, era um pessoal que... Pegava o ônibus às 6 horas da manhã. Pegava às 6 horas da manhã para ir para Porto Alegre para trabalhar lá, para ver a dificuldade de emprego aqui, né? E daí, então eu fiquei nessa aí. Em 89 retornei para Montenegro. Vou passar um tempo lá em Montenegro, embora gostando muito de Porto Alegre. Sim. E em 1990, o Adriano, que eu chamo de Adriano Marinho, porque ele está sempre envolvido em comunicações, rádio, televisão, e ele tinha na ocasião a Rádio Cultura FM 90.5. E o cara que fazia o programa à noite para ele saiu. E ele me convidou: Cláudio, não queres fazer à noite? Voltou a cachaça de novo, né? Eu disse: olha, eu topo, vou lá fazer, mas eu vou fazer um programa meu estilo. Tudo bem, é tudo contigo. Desde que toque música romântica, me disse ele, né? Aí então eu fiz o Sweet Love Show. Sweet Love Show. Muito que nós conversamos no rádio. Exato, nas viagens. exatamente. O programa, assim, também emplacou, foi um sucesso muito bom. E tinha ouvintes em toda a região aqui do Vale do Caí, a grande Porto Alegre também. Incrível, não é? Porto Alegre também. Mas também, quando o programa entrava no ar, tinha uma chamada que já convidava todo mundo para participar, porque dizia bem assim na abertura do programa: a partir de agora, o arqueiro do amor, lá do alto do Morro São João, começa a disparar as suas flechas envenenadas em direção aos corações apaixonados daqui de Montenegro, Vale do Caí, Grande Porto Alegre também. Aí rodava aquelas músicas românticas, né? Lady in Hat, e ia embora. E tinha muitos poemas também, né? Eu me lembro, Cláudio, que era uma época que eu estava em Calço, e normalmente era os horários que eu voltava de Porto Alegre, quando eu ia, voltava, acho que era 20 horas por aí. Sim. E era um horário que começava o teu programa, e às vezes eu telefonava. Eu lembro muito bem. E na 90.5 eu fiz outros programas, enquanto o pessoal estava fazendo churrasquinho meio-dia, aos domingos. Os domingos. Eu estava apresentando em conjunto com Romério Alves de Oliveira, falecido Romério,
e o Gilberto Coetze, não sei se é vivo ainda. Não sei. Eles selecionavam as melhores orquestras do mundo. E o programa tinha o título de Grandes Orquestras. Então eu ia para lá, ao estilo Guaíba, né? A gente fazia grandes orquestras. O pessoal assando uma carne e a gente lá. Também eu fiz no Repórter 90.5 pelas ruas da cidade. E a gente sempre trazia um tema polêmico para ser discutido com a comunidade. Mas tudo isso assim, ia para Porto Alegre, voltava e ia fazer o programa à noite? Sim, lógico. Guerra é guerra. Quando tu faz alguma coisa que tu gosta, vale a pena. Vale. Agora, se tu faz uma coisa que tu gosta, nem 2 horas dá mais. E também produzi junto com um jornalista amigo meu, que era do Caderno de Cultura da Zero Hora, o Cultura Latino-Americana. Esse programa ele era apresentado aos domingos à tarde, quando ninguém faz nada, né? Tá todo mundo coçando o saco e a gente fazia Cultura Latino-Americana. Foi uma pena porque nós não conseguimos, fizemos o programa por muito tempo, mas não conseguimos patrocinador. É triste isso, mas era um programa espetacular. Mostrava a música de todos os países da América, todos. Contava a história. Tinha um trabalho de pesquisa, né? Pesquisa, sim. Contava a história de cada país da América e ainda fazia entrevistas maravilhosas. Nós entrevistamos Ivan Lins, entrevistamos o Milton Nascimento, entrevistamos esse que morreu agora há pouco tempo, Hermeto Pascoal, o gênio. E assim, a outra que eu lembro, que para mim foi a melhor de todas, foi com o Belchior. Belchior. 1 hora de entrevista com o Belchior, uma coisa incrível. Esse cara teve um fim meio ruim, né? Sim, sim. Mas grandes músicos, né? Grande letrista, grande compositor, grande alma, grande sensibilidade. A tragédia que aconteceu com ele, o fim da vida dele, não espelha o que ele tinha na alma. A alma dele era espetacular. Digo isso porque tive a oportunidade de conversar com ele durante 1 hora. Ele e aquele cachimbo dele. As músicas fantásticas dele, que marcaram muito, né? Sim. E agora, só para encerrar minha parte de rádio, em 2015 eu criei a Rádio Fidelidade Web. Eu fiz a internet, né? E eu tinha no site da rádio, eu abri o meu computador, aparecia no site ali o Globo, e eu vi o Globo girando, e onde tinha audiência, cheio de bandeirinhas acesas, e eu fiquei surpreso, cara. Eu tive audiência na Rússia, na China, na Grã-Bretanha, mas uma grande concentração, cara, na Califórnia. Como é que era o nome do programa? Fidelidade. Rádio Fidelidade. Interessante, hein? Na web. Essa eu não conhecia, cara. Eu tive que terminar com ela justamente em função da pandemia. Os que me patrocinavam a hospedagem, né, lá de Porto Alegre, quebraram com a pandemia, restaurante. Tinha um restaurante pesado lá, que era o pagador, o grande pagador, e quebrou o restaurante dele. E aí, Então tinha todo mundo, tu tinha a bandeirinha marcando a Rádio Fidelidade. Era um prazer, para te ver que cachaça danada. Califórnia, né? Califórnia. Muitos ouvintes na Califórnia. E eram conhecidos teus? Não. É que a internet, né? Todo mundo consegue acessar, é só procurar ali, ver e fica ouvindo. Que bacana, cara. Vamos falar um pouquinho de fotografia agora? Vamos. Não sei se eu queria contar mais alguma coisa. Não, muito interessante a tu tua... me perguntou. Não, mas foi muito bacana. Eu acho assim que... Não, a fotografia é mais um meio de comunicação visual. É uma expressão pessoal, podemos dizer assim? É pessoal. Eu costumo dizer que não se compra em balcão de farmácia. Tu nasce com aquilo.
Eu já vi pessoas com máquinas fantásticas, profissionais, que não conseguem tirar uma foto decente. Aquilo vem contigo. E tu já tem a parte da fotografia de muito tempo, tanto como a rádio, assim, ou ela cresceu depois, vamos dizer assim, essa parte? Não, eu me dediquei mais à fotografia depois que eu larguei o rádio. Sim. Eu me dediquei, eu fui comprando fui aprimorando as máquinas, né, Sim. procurando umas de melhor qualidade. E chegou lá que eu estou agora. E nós estamos falando também da contribuição que tu deste no lançamento do meu livro, quando tu registrou aqueles momentos maravilhosos lá. Muito obrigado, dizendo ao vivo aqui, muito agradecido. Foi uma honra para mim participar daquele momento. Né? Literatura, fotografia, para mim é tudo. Literatura também é alimento para a alma. E você está de parabéns porque está contribuindo para o pessoal saber qual é dá até para dizer a intimidade de um engenheiro, né? É verdade que tu tem que contar a tua história, Tem né? que contar, claro. Cláudio, vamos aproveitando falando também que na questão do que eu falasse do engenheiro contando a história, agora dia 29 de outubro, agora a Câmara de Vereadores, através da vereadora Josi, me propôs o título de cidadão montenegrino, que para mim é uma grande honra. Nada né? mais do que justo. Muitos anos nessa cidade. Sim. E queria te fazer uma pergunta assim, mesmo morando em Porto Alegre, Montenegro segue presente na tua rotina. O que essa cidade representa para ti? Essa cidade é o berço, meu berço. Aqui está o meu cordão umbilical e aqui estão as minhas duas irmãs ainda vivas, né? E eu tenho um balaio de sobrinhos. Os amigos aqui desapareceram. Eu, quando venho a Montenegro, caminho ali pela Ramiro Barcelos, e como é difícil de encontrar um conhecido, tudo gente estranha. Quando eu encontro um conhecido, é uma festa, eu convido, vamos tomar um cafezinho. É difícil, mas Montenegro é tudo para mim, uma cidade bem localizada, próxima de Porto Alegre. E tu tem participado assim, dos eventos e projetos locais de Montenegro? Não, só criticado. Só criticado. Uma coisa que eu critico muito aqui é o desaparecimento dos prédios históricos. A pessoa tem uma vontade, uma gana tremenda de derrubar a história e colocar um caixote no lugar. Eu acho isso um absurdo. Tira a beleza da minha cidade. Teve uma época que eu tirava fotos dos prédios antigos. Agora eu venho a Montenegro com a minha máquina, vou pegar um prédio antigo, não encontro. Eu sei que agora, depois eu vou passar ali no bar motorista, vou tirar uma foto do bar motorista, porque eu sei que estão querendo derrubar o bar motorista. Vou tirar do antigo prédio ali o Rio Branco, o Palácio Rio Branco, e o prédio aonde ficava a Rádio Montenegro, aquele prédio em frente. Vou ter que tirar. Aquilo ali é história. Cláudio, assim, nós estamos entrando na parte final do nosso programa, assim, eu queria também fazer um comentário assim, que eu tenho te acompanhado nas redes sociais. Você é um pai muito amoroso com as tuas filhas, teu filho, e o que eles influenciam na tua vida, porque eu sei que eles são muito importantes, mas eu vejo assim que a tua maneira de manifestar é muito, muito bonita. Amo de paixão meus filhos. Às vezes eu olho para eles e me pergunto, como é que tu conseguiu fazer uma coisa tão bonita, tão simpática e tão bondosa? Eu até duvido de mim. Claro, nós estamos entrando no nosso minuto final aí. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, assim, especialmente quem busca se reconectar com as suas raízes, expressar a nossa saudade de outros tempos que não vão voltar, que nós temos que voltar.
um fechamento para o nosso programa aqui do meu amigo Cláudio Machado. Olha, eu diria o seguinte: nunca dê as costas para a sua história. Nunca dê as costas para a sua família. Nunca dê as costas para os seus amigos. Eles são tudo na vida. Cláudio, eu queria agradecer muito a tua presença. Sei que tu veio de Porto Alegre para participar. Agradeço, mas foi um prazer. Muito obrigado. Já aproveitei para visitar a minha irmã, agora depois eu vou visitar a outra. Visita de médico, rapidinho. E eu fiquei muito contente da gente relembrar esses momentos de Lisonjado estou eu. Muito obrigado. Valeu.